preâmbulo. Foi um preâmbulo. Gostaria muito de dizer as seguintes palavras. Fico honrado e feliz pelo convite para ser paraninfo da turma 23C neste ano de 2022. Um ano difícil de retorno presencial após 2 longos anos de pandemia e isolamento social. Não, meus amigos e amigas, não posso deixar de pontuar este momento trágico da vida brasileira. 2 anos de perdas de parentes e amigos, mortes plenamente evitáveis se tivéssemos autoridades competentes e compromissadas com a saúde pública. Por isso, façamos 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid. Voltemos ao texto. Ter exercido a docência no ensino básico, após 2 anos de isolamento social, se tornou enorme desafio. Muitas eram as minhas dúvidas. A pandemia vai retornar com a sua letalidade? Como os alunos e alunos vão se reintegrar no espaço escolar? Os alunos e alunas vão suportar o uso de máscara em sala de aula? Não. Né? Como será a experiência de dar aula com máscara? Lembro-me do início do ano letivo, quando adentrei a imensa sala 5 e pensei, será que esses alunos ouvirão a minha voz? Claro que minha voz não era essa, né, gente? Máscara é impossível, né? Difícil. Para quem não vive o cotidiano de sala de aula, talvez não compreenda o quão é estranho dar aula com máscara. A docência exige entrega total do professor, física e emocional. O professor precisa se apresentar por inteiro em sala de aula, mas a máscara era um entrave. Os alunos não podiam ver o sorriso, a expressão de cansaço ou mesmo a insatisfação do professor com ações nem sempre condizentes com a sala de aula, não é mesmo? Isso. Essas limitações me entristeciam e me inquietavam, com muita sinceridade. Afinal, vivi 30 anos de minha vida em sala de aula, com o rosto e minha voz livres. Vou confessar aqui, foi o ano mais difícil da minha vida profissional. Sem contar as dúvidas que pairavam na minha mente sobre o retorno presencial, tendo enfrentado uma Covid grave no ano de 2020 e suas devidas sequelas. Será que teria disposição física e agilidade mental para atuar em sala de aula? Seria o fim do meu ciclo profissional? Seria a mesma pessoa após esta difícil experiência? Por tudo isso, este ano de 2022 foi um desafio e, por que não dizer, um quase recomeço na minha vida profissional. Diante de tantas incertezas, a minha intenção era dar o meu melhor, sem grandes expectativas, pisar manso, testar limites. Daí a minha enorme surpresa quando a turma 23C me fez o convite pessoalmente para ser paraninfo. Fiquei sem ação. Naquelas frações de segundos, fui atirado
atingido por um turbilhão de pensamentos e emoções. Não conseguia processar a informação, muito bem entendê-las. Diante destas palavras, tenho certeza que vocês começam a ter a verdadeira dimensão deste convite. Por isso, meus queridos e queridas alunos e alunas, eu quero inverter a lógica da formatura. Quem será homenageado aqui não é o professor Fábio, mas vocês. Eu quero homenagear vocês. Vocês foram importantíssimos para a minha reconstrução enquanto profissional, após 2 anos de isolamento social e de uma Covid grave. Então, essa é a minha homenagem a vocês. Muito obrigado. O enorme carinho e acolhida que vocês me proporcionaram. Muitas homenagens de alunos do terceirão já recebi ao longo de minha vida profissional, mas esta tem um toque muito especial após 2 anos fora da arquitetura física desta escola. Foi um ano de experiências inesquecíveis. Como esquecer o "Oi, Fabão! Aí, Fabão!" gritado no corredor, na sala de aula, na sala dos professores. Ou então, "Você é o testemunho da história, prof." Não, com certeza isso me dava uma energia enorme. Porque era aquilo, né? Eu preciso realmente, já que eu sou o testemunho da história, né? Eu ainda tenho uma longa tarefa, né? Nesse mundo, né? Sem contar as perguntas indiscretas. Vai votar em quem, professor? Olha, professor de história, né? Obviamente, as respostas já eram de conhecimento dos próprios alunos e alunas. Afinal, o Facebook e o Instagram eram vasculhados constantemente. Haja curiosidade. Sim, vocês são os meus verdadeiros homenageados e homenageadas por tudo que me proporcionaram. E o que dizer do espanto da turma quando me viu sem máscara? Indescritível, gente. Sorrisos em abundância e plenamente visíveis. Como esquecer aquele momento? Esse convívio gerou um sentimento de quase um recomeço na profissão docente, por mais que me dissessem: "Professor, você é um homem experiente, você é um homem que viveu a história in loco, você é um documento vivo." São momentos como estes que nos fazem concluir que vocês, alunos e alunas, nos fazem ser professor em toda a plenitude. Para finalizar, vou recorrer a uma metáfora, que, aliás, foi gerada do nosso almoço, do almoço do setor curricular de História, aliás, um setor maravilhoso. Eu sou realmente privilegiado a trabalhar num setor tão bacana, né? Entra professor, sai professor, professor é aposentado, mas a pegada da equipe continua. Então vamos lá, né? Onde é que está a metáfora? Está aqui. A metáfora está aqui. Eu falei, a luz está meio fraca, né? Os professores são como flores. Cada um tem a sua textura, o seu aroma particular e suas cores singulares. Mas só florescem graças ao sol radiante, à água e ao solo fértil. Sem eles, as flores não vicejam. Vocês, meus
queridos alunos e alunas, são o sol, a água e a terra. Vocês são os responsáveis por esta eterna primavera que é o Colégio de Aplicação. Muito obrigado por existirem.